Nós estamos com a Eni Belo, que é nutricionista, e ela está lançando amanhã o livro Estilo de Vida Orgânico, integrando os saberes do corpo e da mente através da nutrição baseada em evidência. Título pequeno, né, Anne? Mas o livro é uma delícia. Eu li, adorei. Que bom que você gostou. Muito bom. E é muito simples. A ideia é simplificar a nutrição, esses modismos que muito legal. nos arrondam por aí. Muito bom. Vamos conversar um pouquinho com a Anne sobre o livro dela que ela está lançando. Então, vamos lá. Quando é que você está lançando? Onde é que vai ser? Tudo direitinho. Então, o nome do livro é Estilo de Vida Orgânico. O lançamento vai ser na livraria Travessa, do Shopping Leblon. Gente, amanhã. Travessa tem um monopólio das coisas aqui, pelo visto. Livraria Travessa, do Shopping Leblon, amanhã, dia 18, quarta-feira, às 19 horas. Daí a gente vai fazer, antes da sessão de autógrafos, vai acontecer um bate-papo sobre mudança de estilo de vida. Então, convidei uma médica, que é cardiologista, e escreveu o prefácio do livro, para a gente fazer um bate-bola sobre as dificuldades da mudança de vida, mudança de estilo de vida e de que forma a gente consegue fazer isso de forma mais prática. Você sabe que foi a coisa que mais me chamou a atenção no seu livro, foi justamente esse prefácio, por causa da frase, porque a doutora conta uma história dizendo que você foi fazer uma palestra para os médicos cardiologistas. Olha, a gente sabe que médico tem um profundo desprezo por todos os outros que não são médicos, né? Então, são seres inferiores. Não é bem assim. Tô brincando, Anne, eu tô brincando. Mas a verdade é que os médicos, eles se acham muito. Então, quando eles aceitam ouvir um profissional, por exemplo, põe médico e fonoaudiólogo, ele olha para o fonoaudiólogo, claro. Entendeu? Ele olha para o nutricionista, sim. Entendeu? Psicólogo. Eles olham assim. Mas existem os médicos e parece... Bom, enfim, eu quero contar o seguinte. Ela fez a palestra para um bando de cardiologistas, né? E eles adoraram ela. Eles adoraram e entupiram a Anne de perguntas. Não foi isso? Exatamente. Foi em 2012 aí. Isso. Então, já tem aí alguns anos. E na época... Então, enfim, logo depois dessa palestra, devia ter uns 100 cardiologistas na plateia. Muitas perguntas surgiram e a forma que eu conduzia, né, a discussão foi um pouco mais abrangente do que essa visão reducionista da alimentação que é hoje, né? Essa visão de coma fibra, não coma glúten. Então, eu tentei, nessa apresentação, trazer uma visão mais ampla, mais integrativa, né, menos de terrorismo nutricional. E aí, eu acho que agradou, né? E no final ela falou, poxa, Anne, por que você não faz um compilado aí dessas informações e escreve um livro? Eu falei, quem sabe um dia, né? 3 anos depois, quando eu entrei de licença maternidade, que eu tive um pouco mais de tempo, porque a vida é corrida para a gente parar para escrever um livro. E daí eu sentei e redigi a obra. E foi muito bom ter essa oportunidade de simplificar um pouco mais a nutrição e dar acesso a um número maior de pessoas ao conteúdo. Eu acho que é um livro muito simples, está muito gostoso de ler e eu acho isso exatamente o que você falou. É um livro muito sem preconceito e sem muito aquele tipo assim, não coma glúten porque glúten significa não sei o quê. Você diz, não é bem assim. Igualzinho que você falou comigo, né, quando eu falei dos médicos. Bem assim, não é bem assim é o teu livro. A gente às vezes a gente vive com muita regra, né? Regra alimentar, a regra de que o médico é soberano, e eu acho que não dá pra gente resumir a isso, né? Eu tenho muitos médicos parceiros, até porque eu sou pesquisadora do Instituto Nacional de Cardiologia, sou professora da UERJ, então a gente não faz pesquisa sozinho, né? Então, no meu grupo de pesquisas envolve vários outros profissionais, né? E eu acho que essa troca também entre os profissionais ela é muito importante para que você tenha uma boa prática clínica, né? Então, uma das coisas que eu coloco no livro, até o título é comprido, né? Estilo de Vida Orgânico, integrando os saberes do corpo e da mente através da nutrição baseada em evidência. Que é exatamente isso, a gente trazer um pouco, não só dessa teoria, das evidências científicas, mas trazer para uma prática clínica, né, para uma visão do cuidado centrado no paciente e não generalizando a informação. Porque hoje, muitas vezes, um artigo é publicado e cai no senso comum, cai nas redes sociais. Eu isolei uns tópicos. Na página 4, você fala uma coisa utilíssima.
Produtos... Que bom que você leu, li. Não, eu li primeiro porque eu adoro o assunto. Que bom. E segundo porque o livro está muito fácil de ler mesmo, ele está gostoso de ler. Então, a página 4. Produtos com mais de 5 ingredientes. Não comprem. Não comprem, entendeu? Porque tem maltodestrina, não sei o que, não sei o que. Se tiver assim, leite e açúcar, tá bom. Tá não bom. é isso? Mais de 5, adorei isso, isso é uma dica muito boa. Não, então, a gente tem, o Ministério da Saúde, ele escreveu, né, enfim, um grupo de pesquisadores escreveu o Guia Alimentar para a População Brasileira. Estou louca né? para trazer o... Como é que é o nome dele? É Monteiro aqui. Carlos Augusto Monteiro. E muitas vezes esses guias alimentares, no mundo inteiro, eles são escritos para profissionais de saúde. Então, o primeiro guia alimentar que foi escrito para a população foi o guia brasileiro, e ele foi traduzido para todas as línguas praticamente do mundo, pela simplicidade da informação. Né? E uma das coisas que ele pontua, né, que aparece no guia, é a importância da gente fazer a base da nossa alimentação de alimentos in natura e consumir menos alimentos processados ou ultraprocessados. E existem várias formas de a gente classificar esses alimentos, e uma delas é por listas extensas de ingredientes. Então, muitas vezes a gente pega um pacotinho de biscoito ou algum outro alimento e o rótulo nos diz uma série de coisas. Sem gordura, sem glúten, e muitas vezes confunde a nossa escolha alimentar. Então, uma das dicas que eu trago no livro é da gente tentar, de repente, no lugar de se seduzir pela embalagem, olhar os ingredientes, se tiver aquela lista comprida e com nomes que a gente nem conhece o que são, né? Xarope de frutose, corante 1, 2, 3, enfim, que a gente não reconhece como alimento, então isso não é uma boa opção para fazer parte do seu dia a dia. Não significa que você não possa comer, claro, né? Mas não precisa fazer parte do lanche, da merenda de uma criança, não precisa fazer parte do dia a dia. Então, essa dica, mais de 5 ingredientes, corta. Super bom. Muito bom. Outra coisa, pimentão, cenoura, pepino, morango, abacaxi, alface e tomate são os hortifruti granjeiros que mais tem agrotóxico. Ou seja, por favor, todo mundo comendo orgânico. Repete a lista aí, repete a lista. Eu não compro livro. Gente, página 9. Eu te dou o livro. Deixa eu comprar. Antes que surja, né, essa questão de que os orgânicos são caros, exatamente. Eu trouxe alguns alimentos que têm um teor maior, que têm uma quantidade maior de agrotóxico. É claro que às vezes o acesso é difícil do alimento orgânico, né? A gente não pode ignorar isso. Muitas vezes o orgânico é mais caro, realmente. Muito mais caro. Mas uma dica, se a gente não puder consumir esses alimentos orgânicos, pelo menos dá preferência ao consumo do alimento da safra. Né? Então, aquele alimento que está na época. E ela dá a lista da safra. Eu dou a lista da safra. Às vezes não é nem questão de ser mais caro, a gente não encontra. Também é muito difícil você Existem muitos sites, enfim, existem muitos sites hoje. Bom, página 23, tem não comer, não comprar. Bom, além dela recomendar o guia de alimentação, eu adoro esse guia de alimentação, tem uma lista de coisas maravilhosas. Eu marquei tudo aqui, é uma lista assim de 20 coisas. 23, não é isso? Eu não vou lembrar o nome da página. Você não vai lembrar, olha aqui. 23 coisas, não compra, entendeu? Vou sortear uma. Iogurte, bebidas lácteas, adoçadas e aromatizadas. Pronto, não comprou. Vai ter mais de 5 ingredientes, entendeu? Então, muito bom, conselhos muito bons. A ideia, assim, você está trazendo alguns pontos, mas eu queria só deixar claro que a ideia do livro não é de restrição, tá? Não, mas são dicas. A todo momento eu tento trazer, assim, o primeiro capítulo é um capítulo que eu falo sobre as escolhas alimentares, como a gente tentar fazer escolhas melhores, mas não necessariamente a gente precisa, não é um livro que eu estou demonizando e nem dizendo que não pode ser consumido, mas que são alimentos que muitas vezes a gente acredita que são extremamente saudáveis, como consumir um iogurte desnatado, enfim, e que na verdade ele é considerado um alimento ultraprocessado pelo guia, então é mais para servir como um alerta, tá? Só pra... Gente, olha só, cheio de coisas assim, da receita, tem tudo, muito bom, adorei o livro, vou dar pro meu filho. Olha só, você tem um canal no YouTube. Tem um canal no YouTube, enfim, como eu falei, eu sou professora da UERJ e às vezes a gente, hoje em dia com as redes sociais, né, com Instagram, Facebook, YouTube, eu acho que é importante a gente estar presente para até dar acesso a um número maior de pessoas, né? Então o canal do YouTube é Anne Belo PhD, tá? Então toda semana eu coloco 2 vídeos de alimentação, nutrição e saúde, justamente para desmistificar essas questões relacionadas à alimentação. Então, não é um canal de restrição, é um canal de orientação sobre alimentação e saúde. Muito bom. Vamos para o intervalo? Temos dúvidas de nutrição.
Da Nelly Guimarães, aqui do Rio, ela pergunta se no seu livro há somente leitura ou há também exemplos de alimentos bons para consumo. Tá. Então, a ideia do livro é trazer um pouco mais de consciência nas escolhas alimentares. Então, tem o primeiro capítulo dele, fala exatamente sobre essas escolhas, como fazer as melhores escolhas, né, no nosso dia a dia. O segundo capítulo, ele já fala um pouco mais sobre a nossa relação com a comida, que está sendo muito conturbada, esses medos do que comer, se é saudável ou não é, nesse comer emocional, não comer por ansiedade, então a gente discute um pouco isso. E em seguida tem uma parte sobre receitas, sobre como ter um pouco mais de praticidade no dia a dia. Você pode comer carne com ela? Ninguém deixa a gente comer carne. Então, né? assim, não carne é um vermelha. livro, Vera, né? Acho que você deve ter sentido isso. Não é um livro, não é uma dieta, não é um livro que traz uma dieta pronta, tá? E não é um livro de receitas, né? Então, é uma proposta sobre algumas dicas para mudar tanto o estilo de alimentação quanto melhorar essa relação com a comida. E também eu toco em alguns pontos em relação ao estilo de vida, né? Então, sobre a importância da qualidade do sono, manejo de estresse, que tem tudo a ver com as nossas escolhas alimentares. Entendi. O Aprígio Lima de Osasco, ele pediu para avisar que ele já se inscreveu no canal. Eu também entrei aqui no YouTube, já me inscrevi no seu canal. E tem uma pergunta do Francisco, ele gostaria de saber sobre os produtos hidropônicos. Será que fazem bem? Existem estudos sobre eles? Peraí, o que é o hidropônico mesmo? O hidropônico, você deve ver verduras hidropônicas, Isso. Alface Rúcula hidropônica, aquela Sempre que não tem rúcula terra. que não tem terra, né? Ela vem mais limpinha. Tem alguns estudos, vem mais limpinha Ela cresce visualmente, né? Mas tem alguns estudos dizendo que elas podem ter um pouco mais de contaminantes. Então, no mercado, seria melhor consumir a versão regular do que o hidropônico, tá? Então, Tem uma pergunta aqui, a pessoa não se identificou. Ela pergunta se é verdade que o alto LDL pode estar associado aos carboidratos simples e não às gorduras, como gema de ovo, por exemplo. o alto HDL pode LDL. O alto LDL pode... Sim. Então, ele Isso é o fala quê? sobre Colesterol? colesterol, né? Então, tem a partícula LDL, que é o colesterol ruim, tá? Então, por muito tempo, a gente associou o colesterol ruim à ingestão só de gorduras. Então, do tipo, a gente come muito ovo, muita carne vermelha, o LDL é alto, né? E hoje a gente já tem um pouco mais de clareza de que não é a gordura e sim o padrão alimentar. Então, eu vou dizer que não é nem só o carboidrato que ele está falando, né? Lógico, o excesso do açúcar, o excesso das farinhas pode contribuir. Mas o que a gente sabe é que esse padrão alimentar mais saudável, ele estaria associado a um LDL menor, tá? Então, hoje, o que eu falo muito no livro também é para a gente não ter essa visão reducionista do nutriente, entendeu? Como se o carboidrato fosse vilão, como se a gordura fosse vilão. Hoje, a comunidade científica defende que é mais importante a qualidade da alimentação como um todo do que de nutrientes isolados. Ela entendeu? fala, por exemplo, bacana azeite de oliva, bacana manteiga. Agora, margarina, que tem quantos ingredientes? Muito mais que 5. Não, eu acho que tem... E quando foi lançada, era meio heroína, né? Tipo uma manteiga. A margarina. Né? Margarina. Assim, eu acho que tem uma questão que vale a pena a gente pontuar aqui, só pra gente não esquecer. Há um tempo atrás, quando a dieta do Mediterrâneo veio à tona, né? E aí surgiu o azeite, surgiram as castanhas como alimentos milagrosos. Quando a comunidade começou a estudar melhor isso, na verdade, a população que vive banhada pelo mar Mediterrâneo não morre mais por conta do consumo de castanhas ou azeite. Eles morrem menos, né? Morrem menos por conta de um estilo mais harmonioso de viver. Então, eles não só fazem uma siesta, como eles consomem quantidades menores de alimentos. Então, não é só a questão do alimento, ou da manteiga ou da margarina. Então, tem essa questão do estilo de vida que eu trago bastante no livro. Mas aí você não acha que foi... Eu estava conversando sobre isso com meu filho hoje de manhã. Você não acha que foi os Estados Unidos que introduziram, basicamente, a partir da Segunda Guerra, essa quantidade de alimentos processados porque existia fome no mundo e a gente tinha que eliminar a fome no mundo? E esse alimento processado barato, que de repente realmente não existe mais problema de quantidade de alimento no mundo. A população está cheia, tem alimentos demais, né? Que é o oposto da Europa.
né? Eu vivi muito tempo na Europa, não existe a cultura do alimento processado. Hoje em dia já, porque o estilo de vida americana dominou. Mas lá você come menos, mas você come muito, mas você não come os processados nunca, praticamente. E lá você come, por exemplo, na França tem os pães maravilhosos e não tem problema nenhum de obesidade por conta do glúten, né? Na Índia também, você come pão de café da manhã até de noite, e a população que tem baixo tem um peso menor. Então, o que a gente fala, e no Guia Alimentar traz muito isso, a questão das grandes empresas, os grandes monopólios, né, transformando esse estilo de comer, né? E até acabando com a questão das culturas, do arroz com feijão do brasileiro. Que é uma comida ótima, que né? é uma comida extremamente equilibrada, muito mais equilibrada do que um pacote, né? Ou um alimento congelado que está pronto para consumo, que às vezes dispensa até talheres para serem consumidos, né? Tá pronto? Não, prontíssimo. Gente, a lasanha da Sadia é deliciosa. Era mais ou menos isso que eu estava expressando, você leu minha mente. Não, porque eu fico muito impressionada, porque é uma delícia. E é das piores coisas do mundo, entendeu? Devia ser proibido pela Anvisa. Dessas grandes empresas, tem sempre um psicólogo que faz testes sensoriais para tentar estimular ao máximo a produzir um alimento, junto com engenheiros de alimentos, que tenha e estimule ao máximo o paladar, né? Isso. Então, ele produz um alimento que traz essa sensação de altíssimo prazer e que é impossível comer só um, né? Até aquela logo você acaba, você come mais uma inteirinha. Agora, se você comer aquilo e tentar comer um pedaço de vagem, a vagem vai ficar horrível. Ela fica ruim. Porque esse tipo de eles alimento... Esses tipos de alimento ajudam a gente a perder o requinte do paladar também, né? E eles não são alimentos, né? Eles são produtos alimentícios. Eles não são alimentos, eles são totalmente produzidos pela indústria. Então, foge a questão do sabor natural, álcool, né? Você não acha, não é o álcool que é uma caloria vazia. O álcool é um... Uma bênção, né? O álcool é uma caloria. Vazia da dor. Caloria vazia. É a lasanha da Sadia. Gente, já, antes que a gente exagere aqui. Falei que eu concordo, tá? Olha só, até amanhã, 5h30.